Olá, pessoal. Cansados? Mas ânimo, nós estamos na última aula do plano de aula 1. Vamos lá? Vacinas combinadas e as vacinas conjugadas são coisas diferentes. As combinadas são aquelas que têm no mesmo frasco várias vacinas diferentes. Num exemplo, vacina tríplice viral, que protege contra a rubéola, cachumba e sarampo. Tem no mesmo frasco 3 vacinas combinadas, o sarampo, a cachumba e a rubéola. Um outro exemplo é a vacina tríplice contra a difteria tétrico-queluche. Também existe uma associação aí, então elas são combinadas, beleza? As vacinas combinadas podem também ser misturadas no momento da aplicação, conforme a recomendação do laboratório que produz elas, né? Por exemplo, a vacina tetravalente, a gente nem tem mais ela na rede. A gente mistura no momento da aplicação a DTP, que vai ser o diluente, ao antígeno, que é o hemófilos influenza B, que ainda por cima ele é conjugado, mas não deixa de ser uma vacina combinada com uma conjugada. Por um acaso faltar quebrar o diluente aí da DTP, que o diluente no caso é DTP, eu não posso pegar a DTP de outro frasco, né? Pegar a do frasco de 10 doses e diluir. Não pode isso. As vacinas conjugadas já são conhecidas de vocês. É quando eu tenho um produto imunologicamente menos potente, no caso o polissacarídeo, e ele é associado a um produto imunologicamente mais potente, no caso uma proteína. E aí eu vou ter uma vacina que vai adquirir a capacidade de desenvolver imunidade celular, né? Um exemplo disso é a vacina do IB, a vacina pneumo 10 valente e a vacina de meningocócica C. As proteínas utilizadas para a conjugação seria o toxoide tetânico, a toxina difterica virulenta e a proteína da membrana externa do meningococo. O papel dela é servir de carreador para o polissacarídeo, para aumentar o peso molecular, e essa vacina adquirir a capacidade de fazer imunidade celular, né? Esse toxoide tetânico, estando associado a essa vacina, ele não vai fazer ação de proteger contra o tétano, e assim sucessivamente para as outras proteínas, tudo bem? Na população existe uma enorme variação genética. Existem diferentes capacidades de resposta a diversos antígenos. As variações da capacidade de resposta imunológica são esperadas numa população normal. Pode ser que o indivíduo se revele incompetente para responder a um determinado estímulo antigênico, no qual a maior parte da população responde satisfatoriamente. Essa é uma das razões pelas quais nenhuma vacina confere proteção de 100%. Os fatores que podem influenciar na resposta imunológica de um indivíduo imunocompetente seria a via de administração da vacina, porque se a vacina é feita para fazer intramuscular, é por essa via que ela é mais eficaz. São raras as vacinas que podem ser feitas nas duas vias. A vacina de gripe é uma delas, mas é raro. O esquema vacinal. Tem que obedecer ao esquema vacinal. Se a vacina é feita para fazer em 3 doses, são as 3 doses que dá a resposta imunológica. A experiência imunológica anterior. Uma pessoa tomou uma vacina viva há menos de 30 dias. Se ela tomar outra vacina viva de mesma via, interfere na imunidade da vacina. O volume é 0,5 sem bolha de ar. A bolha de ar interfere no volume daquela dose de vacina, então também não vai ter uma imunidade adequada. Eu posso precisar de esquemas de vacinação diferenciado para pessoas imunocomprometidas, né? Para diferentes tipos de imunocomprometimento na realidade. E isso pode ser variável na dose e na apresentação. Um exemplo seria a vacina de hepatite B, por exemplo. No imunocompetente, a gente faz a dose em adulto de 1 ml, né? E 3 doses. No imunodeprimido, a gente deve fazer 4 doses, né? E o volume o dobro da dose. Então, seria 2 ml para um adulto imunocomprometido, certo? Uma outra situação é um paciente portador do vírus da AIDS, né? Um HIV positivo. Essa pessoa, ela vai ter um esquema de vacinação diferenciado, uma carteira de vacinação até diferenciada. Ele vai receber vacinas que o imunocompetente não recebe no esquema. Ele pode estar recebendo a vacina de pneumonia, ele pode estar recebendo a vacina de meningite, ele pode estar recebendo a vacina de IB, né? Então, tem alguns esquemas diferenciados para pessoas com algum grau, dependendo do grau de imunocomprometimento. Não existe imunobiológico sem risco. Sempre tem um pequeno risco, por menor que seja, ele vai existir.
tanto para a imunização ativa como a imunização passiva, ou seja, tanto para vacina como para soro e imunoglobulina. Só que esse risco é mínimo para as vacinas licenciadas pelo Ministério da Saúde, e principalmente quando elas são aplicadas em pessoas imunocompetentes. Em indivíduos imunodeprimidos, o risco praticamente não aumenta para as vacinas não vivas, né? Mas ele é bastante variável para as vacinas vivas. Nessa tabela, a gente apresenta os parâmetros imunológicos para tomada de decisão em imunização com vacinas vivas em adultos infectados pelo HIV. Então, a gente aqui na tabela fala assim, seriam as recomendações para o uso das vacinas com agentes vivos, né? Se a pessoa tiver uma contagem de linfócito CD4 em células por milímetro cúbico maior que 350, pode indicar o uso. Se tiver entre 200 e 350, vai avaliar parâmetros clínicos e risco epidemiológico para tomar decisão. A gente fala que a gente pode até oferecer a vacina, né? Vai avaliar risco. Menor que 200, não deve vacinar. Na tabela a gente vê a classificação da infecção pelo HIV em menores de 13 anos e que trabalha a categoria imunológica conforme o resultado da CD4 em células por milímetros. E a alteração imunológica, a gente vai ver se ela está ausente, moderada ou grave de acordo com a faixa etária, que vai ter essa variação de linfócito CD4. Esse quadro mostra as recomendações para a vacina contra a febre amarela em menores de 13 anos de idade infectados pelo HIV, de acordo com o número de linfócito CD4. E aí a gente fala assim, você vai olhar o quadro anterior para ver se tem a alteração imunológica de acordo com a faixa etária, classifica ele em ausente, moderado ou grave, e a conduta é, se for ausente, se não tiver alteração imunológica, vai indicar a vacinação. Se for moderada, oferece a vacinação, e se for grave, não vacina. E aqui fica um alerta que as crianças menores de 18 meses de idade, sem alteração imunológica e sem sinais e sintomas clínicos de imunodeficiência, podem receber todas as vacinas o mais precoce possível, inclusive o BCG. Muitas vezes não podemos vacinar o imunodeprimido com algumas vacinas vivas. E também ele não responde igual um imunocompetente às vacinas que ele toma, né? Então convém vacinar quem mora com ele para poder diminuir o risco de contágio dessa pessoa imunodeprimida. Podemos oferecer vacina de varicela, de influenza, se for criança, polio-inativada, né? Existem algumas situações clínicas que aumentam o risco do uso de imunobiológico. Uma delas seria a reação alérgica à proteína do ovo. Quem tem alergia ao ovo não pode receber algumas vacinas que têm passagens em ovos embrionários. Mas não é qualquer reação alérgica, é uma história de reação anafilática sistêmica após a ingestão do ovo, onde ela vem apresentar urticária generalizada, hipotensão, obstrução de vias aéreas superiores. Essas pessoas, elas podem até receber a vacina, só que em uma unidade capacitada para o atendimento de emergência. Algumas vacinas contêm mercúrio, que é o timerosal, e pode fazer reação do tipo local retardada. Isso não contraindica fazer vacinas que tenham timerosal, certo? Porque não é uma reação sistêmica. Em relação à vacina viva, gestante não deve tomar vacina viva. Não pode tomar vacina viva, tá? Outra situação seria as nutrizes, mulher que amamenta. Ela pode tomar todas as vacinas do calendário vacinal, com exceção da febre amarela. A febre amarela ela só vai poder tomar quando o bebê dela tiver 6 meses, porque daí não tem problema para o bebê. Foi constatado que ela sai no leite e pode fazer viscerotropismo na criança. Ela é uma vacina viva, né? Crianças prematuras ou de baixo peso, às vezes acaba modificando o calendário vacinal, né? Trocam algumas vacinas, por exemplo, em vez de fazer a penta, faz a DTPA, que é menos agressiva. As contraindicações para as vacinas de vírus vivo atenuado ou bactéria atenuada seria, primeiro, tratamento com corticoide em dose imunossupressora, que seria 2 mg por quilo dia na criança e 20 mg dia no adulto, isso por mais de 14 dias. Presença de neoplasia maligna, terapias imunossupressoras como quimioterapia, radioterapia, presença de gravidez, presença de imunodeficiência congênita ou adquirida, reação alérgica aos componentes da vacina e reação alérgica sistêmica à dose anterior da vacina. As contraindicações para as vacinas não vivas são
reação alérgica sistêmica ao componente vacinal e reação alérgica sistêmica à dose anterior. Essas duas também estão lá como contraindicação para as vacinas vivas. Quando então que a gente deve adiar a vacinação? Em casos de que o paciente esteja fazendo uso de corticoide em dose imunossupressora, o adiamento tem que ser por 3 meses. Se ele estiver desenvolvendo uma doença febril, né, é interessante aguardar, porque a gente não sabe como é que vai ser a evolução da doença. E isso pode confundir com os eventos adversos da vacina também, né? Quando o usuário necessita receber imunoglobulina, sangue ou hemodderivado, o ideal é não vacinar com vacina de agente vivo 4 semanas antes de receber esses produtos e até 90 dias depois do uso desses produtos. Outra questão que a gente tem que ficar atento é o intervalo das vacinas entre si e com outros imunobiológicos. Então, existe interferência entre as vacinas de vírus vivo atenuado de uso parenteral de mesma via. Ou elas devem ser feitas no mesmo dia, em locais diferentes, ou com intervalo de 30 dias. Não dá para fazer uma hoje e outra amanhã. Se não fizer as duas juntas, tem que esperar 30 dias. Isso se for em maiores de 2 anos. Um exemplo disso é a vacina de febre amarela e a vacina de VTV, por exemplo, ou vacina de varicela, tetraviral, qualquer uma delas é vacina de vírus vivo atenuado e toda subcutânea. Ou eu faço no mesmo dia, ou espero 30 dias, se for acima de 2 anos. Na prima vacinação em menores de 2 anos, prima vacinação é a primeira vez que ele está vacinando com essas vacinas. Em menores de 2 anos, eu não posso nem fazer junto. Eu tenho que esperar 30 dias. Então, se tiver, a criança atrasou a febre amarela, porque a febre amarela é feita com 9 meses, a VTV é feita com 1 ano. Então, se ela atrasou a febre amarela, eu vou ter que fazer a febre amarela primeiro, para depois a VTV, ou vice-versa. No entanto, outras vacinas, elas podem ser aplicadas simultaneamente a essas vírus, em locais anatômicos diferentes, sem interferência nenhuma. Falando um pouco da composição das vacinas, um desses componentes é o adjuvante, que são substâncias que, administradas junto com o antígeno, eles potencializam a capacidade imunogênica da vacina. Eles prolongam o tempo de permanência do antígeno no organismo, melhorando a resposta imunológica. Eles são os responsáveis pela reação local, né? Aquela reação de endurecimento, de induração, de hiperemia no local da vacina. Todas as vacinas que têm adjuvantes, a reação local é mais intensa. Então, muitas vacinas não vivas têm o adjuvante, o que a gente chama de vacinas adsorvidas. Dentre os mais usados, nós temos o hidróxido de alumínio, o fosfato de alumínio, o sulfato duplo de potássio de alumínio e o fosfato de potássio. Outro componente usado nas vacinas seria os conservantes. E nas vacinas inativadas é mais usado o timerosal e o 2-fenoxietanol. E nas vacinas atenuadas, também nas inativadas, usa-se neomicina e gentamicina. Eles são utilizados principalmente em frascos multidoses. No Manual de Procedimentos de Vacinação de 2014, lá na página 65, vocês vão encontrar as falsas contraindicações para as vacinas. Vale a pena dar uma olhadinha lá, beleza?